Olá, estamos aqui para mais um vídeo hoje, né? E eu estava pensando em não gravar mais vídeos falando sobre o Evangelho, né? Mas o coração não é isso que o coração pede, não. O coração pede para gravar. Vai lá, grava. Tem que continuar falando, mesmo que o alcance aí ele é mínimo, mas continue falando do Evangelho, né? Porque é a visão de quem está fora, mas já tive lá dentro. Então a gente consegue ter uma noção mais do que básica do que tem acontecido, né? Hoje eu vou pegar aqui João capítulo 8, versículo 32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive esse versículo bíblico eu uso numa música minha, né? Titulada Tem Erro na Pintura da Palavra, né? Então, pelo nome da música você já imagina o que é, né? Enfim, assim, hoje por que eu vou usar João 8:32? Porque eu testemunhei, por que não dizer vivi, né? Que assim, é muito encontro. Que a minha mãe, na verdade, quando ela se converteu, né? Demorou um pouquinho mais, mas quando ela começou a ir para a igreja, ela ia numa dessas esses mega templos aí, mega igrejas, né? Isso acho que 1988, 89, por aí, mais ou menos essas épocas aí, né? E eu me recordo bem que a minha mãe, ela não tinha assim o hábito de ler a Bíblia, de ler as Escrituras, né? E então, esses mais ou menos uns 2 anos, quase 3 anos, foi uma época bastante difícil, né? E assim, onde a gente morava, tinha um baita de um terreno atrás, assim, no quintal lá, né? De casa. E assim, era espalhado de chuchu, né? Muito chuchu tinha atrás de casa. Muito, 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 muito. E a minha mãe, ela era diarista, né? Faxineira. E, e ela ia nessa conversa de que Deus ia abençoar, de que Deus ia dar uma casa para ela, que ela tinha que continuar fazendo os desafios com Deus, né? E eu já menino, né? De 15 para 16 anos, 14. Eu ficava imaginando comigo, mas como é que é, rapaz? Desafiar Deus. Desafiar o Pai. Um desafio a Deus. Como que é isso? Né? Que às vezes poucas vezes na minha vida, assim, eu respondi minha mãe. Minha mãe falava, eu baixava a cabeça e ficava quieta. Mas, uma vez ou outra, a gente sempre dá uma resposta, né? E quando eu dava uma resposta que ela se sentia desafiada por mim, pronto, né? Ela ficava mais brava ainda. Então eu já ficava imaginando. Mas mesmo assim, passado um tempinho aí, acabei também conhecendo ali a palavra de Deus, aquele mega templo, né? E assim, algumas coisas começaram a me chamar a atenção, né? Que eu falei dos falsos profetas, né? Alguma coisa começaram a me chamar a atenção, mas atenção focada pro outro lado, né? Não era uma atenção assim que aquilo era algo realmente vindo de Deus, que aquilo era obra do Espírito Santo, né? E, por exemplo, uma das coisas que até hoje eu fico me perguntando, né? E não tem essa resposta ainda. Mas eu via muito assim, fui nessa igreja acho que uns 2 anos também, junto com a minha mãe.
E depois que eu comecei a ver essas coisas assim, eu acabei me afastando, né? E uma pessoa, acho que um Reles mortal igual a nós, qualquer um, né? Esse aqui, eu não sei se alguém souber disso aí, pode me responder, né? Porque a Bíblia diz que Jesus trancou Satanás, né? Lúcifer, né? Que é o príncipe das trevas. Então, Lúcifer está preso, né? Ele está preso. Nos últimos dias aí ele deve estar de saidinha, né? Deve estar de saidinha. Aí, né? Então assim, é, durante esses 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio, tinha uma moça que ela, durante mais de 1 ano e meio, ela sempre chegava lá e se manifestava e se dizia ser o Lúcifer, né? Lúcifer, ele é o príncipe das trevas, é o dono, na verdade. E eu acredito que uma pessoa, o corpo nosso, suporte tamanho poder, né? Ele fala aqui que com Deus, com o Espírito Santo, então, mas a pessoa manifestar o demônio mais poderoso, o inferno, né? Ele tem um poder só a menos que Deus, né? Então esse tipo de coisa começou a me chamar a atenção, né? Aí vou pegar aqui, ó, daí tem que Efésios, né? Dando uma olhada aqui. Efésios aqui, capítulo 4, versículo 25, né? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Eu comecei a enxergar aquilo ali como uma grande farsa, uma grande mentira, né? E eu chegava a falar isso com minha mãe, mas, né, tem a velha escama, né? Escama no olho, né? A passagem lá de Saulo lá serve também para nós, né? Então o que acontece? Eu comecei a questionar e os meus questionamentos não iam para lugar nenhum. Eu não tinha respostas para isso, né? Porque se Lucifer está preso, a Bíblia diz que Satanás está preso, como que ele pode manifestar no corpo de um ser humano? Essa era uma das perguntas, é aí que entrou a questão dos falsos profetas e blá blá blá, e enfim, acabei me afastando, né, por essas e outras. E bem uns 20 ou mais anos eu tento, né, procuro aí, né, eu vi no vídeo que eu fui 30 dias na igreja e não vi qualquer sentimento de amor por parte dos fiéis daquela igreja, muito menos do pastor, né? Então assim, eu. A minha mãe, aí depois de tudo isso, ela passou a ter o hábito, ela aprendeu a ler a Bíblia. Ela aprendeu a ler a Bíblia, que, no entanto, ela comprou uma Bíblia de estudos para ela, e através dessa Bíblia, quando ela começou a ler a Bíblia, começou a interpretar e compreender o que o Espírito Santo realmente falava para ela saiu da igreja, ela saiu do mega templo e foi para outra igreja menor, né? Foi para outra igreja onde não se pedia dinheiro, onde não se fazia desafio a Deus, né? Onde você levava a sua oferta daquilo que você poderia,
O dízimo Jesus manda, sim, Jesus manda a gente entregar o dízimo, né? Na época não, mas hoje eu sempre até pensaria hoje, hein? O dízimo aí em cesta básica, né? Porque o dinheiro, vou entrando em ponto, né? Porque o dinheiro ele corrompe o ser humano. E queira ou não queira, a gente fala, quem está à frente desses trabalhos é o ser humano, é o homem, é a mulher. O ser humano está ali. Então o ser humano ele é corrompível, corruptível, né? Corruptível. E se a gente reparar bem, tudo que está acontecendo no mundo, tudo que acontece nesse mundo hoje, o dinheiro está envolvido, né? Guerra, por que existe a guerra? Existe um interesse geopolítico, né? Existe o interesse capitalista, existe o interesse da indústria bélica, né? Do fabricante de arma, existe interesse de todo mundo ali. E uma guerra dessa gera bilhões e bilhões, né? A gente vê a crescente da violência no mundo, vou falar sobre o Brasil, mas a crescente da violência no mundo, por que que é? Né? É por causa do dinheiro. São assaltos, tráfico de droga, assassinatos, enfim. Tudo envolve o dinheiro, né? Então eu olho as voltas, né? E vejo o dinheiro como o maior Deus desse mundo, né? Aquele bezerro de, vamos lá que o pessoal estava fazendo. Hoje você não vê o bezerro, mas você pode colocar o bezerro aí como o dinheiro, né? Que eu vejo muita coisa assim, falar Jesus era socialista. Aí eu vejo assim, o socialismo vai voltar pro Brasil. Mas desde quando o Brasil foi socialista? Ou comunista? Nunca. O Brasil ele já passou por ditadura militar, o Brasil passa por um estado do capitalismo, ou capitalismo, né? E a gente acaba aprendendo que o capitalismo ele é bom. Mas só que no Evangelho de Jesus Cristo, né, nós temos exemplos, exemplos, né, sobre este assunto. Temos vários exemplos sobre esse assunto. Cito um aqui que é o mais, acho que é um dos mais conhecidos, né, que com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Ou a passagem do jovem rico, né? Jesus manda ele vender tudo que tem e distribuir aos pobres. E como que eu posso dizer, que afirmar que algo é ruim se eu nunca vi aquilo? Se eu nunca vivi, nunca presenciei? Como que é ruim? Porque desde que eu nasci, a vida inteira, né? Desde o, desde o surgimento do Brasil, a gente vive dentro de um sistema capitalista. Que todo mundo acha que é bom. Mas é bom para quem? Porque destrói-se florestas, mata-se pessoas, extingue espécimes, várias espécimes entram em extinção através da pesca predatória, caça, né? E o homem, esse sistema ótimo, maravilhoso que é o sistema capitalista, ele está destruindo o planeta. E como que isso é bom? Você está destruindo, né? E a igreja, que era para ser do Senhor Jesus, que é a igreja de Jesus Cristo mesmo, não está no meio dessas patifarias aí. Ela foi no mesmo caminho. É no mesmo caminho. Né?
Através do que? Através, se embrenharam no meio de políticos e através disso simplesmente esquece-se o Evangelho. O Evangelho em muitas igrejas não existe mais. Não existe mais. Não se prega mais esse Evangelho. O Evangelho da salvação. Né? Então, tá tudo errado. E você que vai na igreja, você que só dá ouvidos ao pastor, aqui, ó. Começa a ler a Bíblia. Conheça a verdade, porque você não conhece a verdade ainda. Então conheça a verdade para ser liberto. Conheça a verdade. Carro alegórico de uma arma de fogo. Ai, meu Deus do céu. Onde o Evangelho, ele é vida, gente. Jesus é vida. Jesus é a salvação. Vocês precisam ler a Bíblia. Vocês precisam conhecer a verdade. Conheça a verdade, meu povo. Conheça a verdade. Estão idolatrando arma de fogo numa marcha intitulada Marcha para Jesus. Conheça a verdade e adore a Deus somente. Até mais.